Vamos falar agora do outro treinador carequinha do Cruzeiro, Leonardo Jardim. Já disse que essa semana de data FIFA é o último respiro pro clube nessa temporada. Bom pra ajeitar o time pra reta final de Campeonato Brasileiro e final da Copa do Brasil. Vamos pra toca. Lud Cianci, o time se reapresentou ontem. Quero saber as novidades, Lud. Boa tarde pra você. Ei, Maurício, muito boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. Ó, o Cruzeiro treinou hoje pela manhã, o treino às 10 horas da manhã, aquele treino sem pressa, né? Já que o próximo jogo é só na quinta-feira que vem, contra o Juventude, fora de casa, lá no Rio Grande do Sul. Porque o final de semana é de data FIFA, né? Inclusive, o Fabrício Bruno já está com a seleção para esses amistosos contra Senegal e Tunísia. Um jogo no sábado e o outro amistoso na terça-feira. Ainda assim, é bem provável que ele esteja disponível para o jogo de quinta-feira que vem. Isso porque o Pedro Lourenço, presidente da SAF aqui do Cruzeiro, trocou uma ideia com a tia Leila, presidente do Palmeiras, e o Fabrício Bruno vai voltar de carona com ela no avião particular, né? Ela já ia lá buscar o Vitor Roque. Fabrício Bruno vai voltar nessa caroninha, o Paulo Henrique, lateral do Vasco, também vai voltar de carona, então é bem provável que ele já esteja à disposição na quinta-feira, deve voltar logo depois do jogo. Quem também está muito próximo de voltar a ficar à disposição de Leonardo Jardim é o Matheus Henrique. Ele não joga desde a primeira semana de outubro, né? Sofreu uma fratura em 2 costelas no jogo contra o Sport, estava se recuperando, agora já está em processo de transição. Pode ser que esteja disponível para o próximo jogo, mas mais possível ainda para a semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. Maurício. Fechou, Lud. Obrigado pelas informações. Bom trabalho para você. O volante Matheus Henrique, ele foi para a transição da fisioterapia para a preparação física e se aproxima da volta aos gramados. Quando ele se contundiu, a gente chegou a falar aqui de uma expectativa de quantos meses, Valor? Não, ano que vem. Ele estava fora da temporada. Tá. Detalhe, não foi o Cruzeiro que detalhou e disse, ele só volta ano que vem. Sim, pela gravidade, os detalham, né? Os clubes não estão dando mais prazo e tal. E o Matheus Henrique, mais uma vez, o departamento médico do Cruzeiro, através de muita tecnologia e de um trabalho muito bem feito, acelera quando fala acelerar a volta, dá a impressão que eles estão forçando a barra, né? Não, fazem um trabalho e ele volta muito antes do que muita gente previa, ou seja, tudo indica que ele pode estar pronto para semifinal contra o Corinthians, cara. Isso é uma ótima notícia, Valuzeiro. O HG, seria uma excelente notícia, eu vou além de ótimo, por conta até das lesões que o Cruzeiro acabou tendo, o próprio Fagner, né, fora de combate há mais de 3 meses, e isso acabou, a gente já falou essa semana mesmo aqui, acabou fazendo um efeito sanfona em termos de opções do Jardim. Que efeito é esse? Ele antes da janela tinha umas opções mais reduzidas, após a janela ele ganha, principalmente o Matheus Henrique não veio de reforço, né? Está no Cruzeiro desde do meio do ano passado, 2024, mas o Matheus Henrique junto com os reforços também vai ganhando condição de jogo. Ele vem entrando até ganhar uma oportunidade como titular contra o São Paulo, vitória do Cruzeiro aqui por 1-0, e ele faz um grande jogo, e depois ele faz um jogo maior ainda, né? Que é o jogo contra o Bahia, aquela virada do Cruzeiro, e na sequência joga muito bem contra o Flamengo, e aí vem o jogo do Sport, né? Quando naquela fatalidade ele sai lesionado. Seria uma excelente notícia pro Leonardo Jardim e também para o Cruzeiro. Eu acho que até vejo alguns torcedores às vezes questionando, o Matheus Henrique é um jogador que não entendem o Matheus Henrique com o futebol que alguns enxergam, né? Eu estou entre esses que enxergam o Matheus Henrique com muito futebol, com muita cara da maneira que o Leonardo Jardim joga, inclusive de jogar em mais de uma posição, esses pequeno recorte mesmo. Contra o São Paulo ele joga pelo lado direito do meio campo, contra o Flamengo ele joga pelo lado esquerdo do meio campo. Eu acho que ele é um cara que pode jogar eventualmente do lado do Lucas Romero, mas a gente precisa de ter aqui, né? Ele começou a transição ainda, fisioterapia, parte física, não sei, realmente seria um ganho muito importante, sabe-se lá que condição e se ele vai chegar em condição de participar de algum dos 2 jogos, mas só a questão de abrir a possibilidade seria um reforço muito importante. Eu acho o Matheus Henrique um dos grandes jogadores no meio-campo do Cruzeiro. A gente já tinha falado sobre isso antes, mas existe um otimismo muito grande nos bastidores da Toca da Raposa 2 para que o Matheus esteja à disposição do Leonardo Jardim para os 2 jogos, tanto para o dia 10 quanto para o dia 14. Então existe essa possibilidade
do Matheus Henrique estar à disposição do Leonardo Jardim para as duas partidas. E, sinceramente, eu estou com valor nessa. Você vai olhar para o Cruzeiro que perdeu o Wanderson, o Cruzeiro que perdeu o Marquinhos e o Matheus Henrique, antes de se lesionar, para mim ele era o titular. O Valu já falou sobre isso e eu concordo com ele. Ele era o titular da ponta esquerda porque o Wanderson tinha se lesionado naquele momento. E o Arroio ainda não tinha explodido nas atuações, né? Explodido no sentido de fazer boas atuações consecutivas. Isso. Aí ele faz a partida contra o Flamengo e contra o Sport, ambas como titular. Então, uma volta dele agora, velho... E ainda um pouquinho antes tem o São Paulo, né? Joga, ele é titular contra o São Paulo. Do lado direito. Contra o Flamengo, ele vai pro lado esquerdo. E contra o Bahia, ele tá jogando pelo lado direito. É uma grande partida contra o Bahia. Ele marcou muito contra o Bahia. Mas, assim, muito. Porque tem muitos que defendem, mas é bom com a bola. Criou-se uma parte de algumas pessoas. O Matheus Henrique, quando tá em campo, o Cruzeiro fica vulnerável. Isso aí tem resquício ainda também, da questão um outro Cruzeiro com o Fernando Diniz. Esses jogos, se você pegar e ver com fidelidade, assim, São Paulo, quanto ele marcou, o próprio jogo contra o Bahia e o Flamengo, cara, e além de ter muita qualidade para distribuir o jogo. Desculpa, Galante, tem pintado muitas não, alguns questionamentos sobre o Lucas Silva, que eu acho que é mais time, irmão. Espera eu terminar de falar, querido. Cara, que me chama de querido, ficou puto. Então é o seguinte, querido, deixa eu te fazer uma pergunta. Com os questionamentos que vêm sendo feitos ao Lucas Silva, e eu acho que o Lucas Silva é só uma questão de desgaste físico, porque bola é demais. Se o Matheus Henrique estivesse apto, 100% fisicamente, você pensaria num rodízio ou definitivamente nele jogar à frente do Romero? Primeiro, vamos lá. Tem tanto tempo que o Matheus não joga, né? Tem tanto tempo. Eu fui olhar aqui, o último jogo que ele machucou foi contra o Sport, né? No primeiro turno, né, Valor? Segundo turno. Segundo turno. É um empate, 1-1. Tem tanto tempo que ele machucou. Então, ele precisa se recuperar da melhor forma. Vamos saber como que ele vai estar voltando. Ele está se recuperando tão rapidamente. É valioso. Mas a gente tem que ir com calma. E sobre o Lucas Silva, quando você foi me fazer a pergunta, você me deu a resposta. Então, ter um professor como você é muito fácil. Você me dá o gabarito. Aprendi com sua mãe. Você me dá o gabarito. Quem tá vendo, acho que eu tô desrespeitando. Aprendi com a sua mãe. Aprendeu mesmo com a minha mãe. Você me deu o gabarito. A parte física do Cruzeiro agora... E outra, quem te deu esse gabarito também foi o Leonardo Jardim, que ele fala que ele tem se preocupado em refrescar os jogadores, em deixar os jogadores em melhores condições físicas e que ele vai aproveitar muito bem o período de data FIFA para entregar um Cruzeiro recuperado nessa última perna de descanso que ele terá para depois ter os desafios até o final do Campeonato Brasileiro, onde o Cruzeiro tem ainda objetivos, que é lutar ainda pelo título do Campeonato Brasileiro, e depois os jogos da Copa do Brasil. Então eu imagino que já nessa volta contra o Juventude, já teremos um Lucas Silva mais recuperado da questão física que você apontou. Vou rebatizar o Elton Novaes aqui no programa. HG, mas só uma coisa. Sabe essa pergunta sua tem nada a ver não, cara. Elton KY. Essa pergunta sua tem nada a ver não. Porque o Matheus Henrique, antes dele se lesionar, ele estava jogando onde? Não, irmão, não. Um pouco na do Cris ou na do Wanderson? Ele jogou contra o Bahia de segunda e bem, irmão. Desculpa. Mas peraí, vamos pegar o que ele estava jogando de fato no time. Desculpa. Ele estava jogando pelos lados do campo. Você entendeu minha pergunta? Estava jogando aberto. Você entendeu minha pergunta? Nada a ver, cara. Ele estando 100%. E ela não faz aí sentido. pintam os questionamentos pro Lucas Silva. Aí o Lucas Silva, pra mim, desgaste físico. Você saca ele, mete o Matheus Henrique por ali e tá tudo certo. Então, a sua opinião, ele ficou em cima do muro, o Elton KY. E você? Não, eu vou dar só dados. Você que gosta de estatística. Eu adoro. O Matheus Henrique, a questão é, a gente traz os números, né? E o sentido vai da compreensão de cada um. Fica bem livre o tema, assim. O Matheus Henrique tem 27 jogos no ano. É muito pouco, né? É uma temporada onde você olha os principais, estão ali 48, 49, né? E é uma pena
para o jogo do Cruzeiro e para o próprio Leonardo Jardim, que talvez pudesse fazer uma gestão melhor ainda dos jogadores do meio-campo, já que ele é um cara que atua em várias posições no meio-campo. Ele é o 17º jogador mais utilizado apenas, e apenas o 15º em termos de minutos. Então, até o Wallace, que é um reserva que a gente vê com poucas oportunidades, está mais ou menos perto do Matheus Henrique. Então, estou usando isso tudo para te dizer, o Everton Guimarães, da falta... Everton Guimarães, da falta de ritmo do Matheus Henrique nessa reta final que vai exigir muito do Cruzeiro, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil. Quando você estiver na sua casa, pega o YouTube, volta a parte do que eu falei sobre Matheus Henrique e Lucas Silva, que talvez vocês não tenham entendido a minha pergunta. E dessa vez eu não vou fazer meia culpa, dizer, eu que não consegui formular bem a pergunta e tal. Os dois estando bem fisicamente, no mesmo patamar ele físico, jogaria na os ponta. Questionamentos feitos ao Lucas Silva e tal, muita gente, eu acho que até o desgaste e tal, porque por causa da sequência de jogos, exatamente por ele fazer 48 contra 27 o outro. Ele estando bem fisicamente, você substituiria? Ele faria a mesma função do Lucas Silva? É só isso. Pode perguntar uma coisa rapidinho? Não, ele faz outra função. Rapidinho, não, tem que ser agora, pois rapidinho. não. Por que você é assim? Pode seguir. Eu sou vingativo, rancoroso, sanguinário. Hora de falar sobre uma parceria entre Cruzeiro e Grêmio, que nasce da relação boa entre Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, e Celso Rigo, um dos principais investidores do Grêmio nos últimos tempos e apoiador declarado de Odorico Roman, que se tornou no último sábado presidente do Grêmio. O Pedro e o Celso conversaram longamente e chegaram à conclusão de que os clubes poderiam formar uma parceria de ajuda mútua. Essa parceria vai abranger uma série de coisas, incluindo o empréstimo de atletas que não têm sido utilizados. E há um exemplo muito claro de que essa coisa pode funcionar bem. O Marlon, que perdeu espaço no Cruzeiro, embora tivesse sido titular nas últimas temporadas, foi emprestado ao Grêmio. Performou muito bem, acabou comprado, e o Cruzeiro permitiu que o Marlon estivesse em campo no confronto entre os times, mesmo ainda sem o pagamento do Grêmio referente à compra que vai acontecer nos próximos dias. A ideia é que outros jogadores que não estão sendo aproveitados no Grêmio ou no Cruzeiro sejam cedidos por empréstimo para terem a oportunidade a partir dessa relação bacana entre os homens que comandam o departamento de futebol dos clubes, para que esses jogadores possam ter mais oportunidades e surjam bons negócios para a dupla. Hora de falar sobre o Cruzeiro, que quer um reajuste em caso de troca no patrocínio Master. Samuel Venâncio, meu parceiro, contou que o Cruzeiro pode ter uma troca de patrocínio Master, mas não seria uma grande troca. A Betfair daria lugar à Bet Nacional, ambas empresas têm o mesmo dono e fazem parte do mesmo segmento. O Cruzeiro até concorda com a troca, mas exige uma compensação financeira maior, até porque o contrato atual do Cruzeiro está bem defasado em relação aos rivais. Raposa tem só o 12º maior patrocínio Master do país, 40 milhões de reais. O Atlético Mineiro, seu grande rival, ganha 60 milhões de reais da H2Bet, são 20 milhões de reais de diferença. Separei aqui alguns dos valores dos times que mais ganham com o patrocínio Master para você entender como o Cruzeiro ficou para trás da concorrência. O Flamengo fatura 268 milhões, Corinthians 103 milhões, Palmeiras 100 milhões, São Paulo 78 milhões. Ainda temos o Galo com 60 milhões, Botafogo 55, Santos 52 milhões e meio, Fluminense com 52, Grêmio e Internacional com 50, aí aparece o Vasco em 11º com 47 e o Cruzeiro com 40 milhões. O Vasco também é da Betfair e também pode trocar patrocínio para a Bet Nacional, mas assim como o Cruzeiro exige uma bolada para que esse acordo saia do papel a partir de 1º de janeiro de 2026. Hora de falar sobre o Cruzeiro, que tentou a contratação de uma joia do Grêmio. O Cruzeiro nos últimos dias perguntou a dirigentes do Grêmio sobre as condições para uma eventual compra de Alisson, atacante de 19 anos de idade e grande promessa do time tricolor. Na atual temporada pela equipe principal, 34 jogos, 2 gols e 3 assistências, formação do interesse divulgada pelo meu amigo Everton Guimarães. Alisson recentemente renovou seu contrato até 2029, depois de uma sondagem de um clube russo oferecendo 15 milhões de euros. O Cruzeiro já desistiu da possibilidade de contratá-lo por entender que o Grêmio exige uma condição financeira incompatível com aquilo que o Cruzeiro quer gastar. A Raposa terá reforços importantes para o ano que vem, especialmente na montagem do elenco para a Libertadores da América, mas dá para cravar que o Alisson não estará entre os reforços.
Só para completar em relação ao Cruzeiro, o clube demitiu o técnico Luciano Dias do Sub-20. E Myron, que comanda o Sub-20 do América, é o favorito para substituí-lo. Vale a lembrança de que a base do Cruzeiro passou a ser comandada nos últimos dias por Fred Cascardo, que era executivo de futebol do América. E aí, torcedor, espero que tenha gostado do vídeo. Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça também de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você acompanha em primeira mão todas as movimentações do Cruzeiro dentro e fora de campo. Então, se eu fosse você, me inscrevia para não perder nada. Um abraço e até o próximo vídeo.